irmão, a parte espiritual, né, que nós estamos falando, é a parte da renúncia. Que nós, renunciando a parte material, vamos receber do Senhor a parte, né, que nos cabe no reino do céu. Que nós possamos pensar também na parte espiritual, porque eu sei que é difícil aqui na terra nós vivermos 100% espiritual, porque a parte material nos cobra. Até o Filho de Deus foi cobrado, né? Teve que tirar a moeda da boca do peixe para pagar aquele tributo ali, e ele falou: paga o meu e o seu, né? Eu acredito que só ia a pessoa transitar naquela época já tinha que pagar alguma coisa, né? Porque não tinha documento como agora. Então, se tinha um tributo a ser pago, não é verdade? Já era uma preocupação para as pessoas da época. Os irmãos vê aquela multiplicação do azeite da viúva. Aquela mulher estava a ponto de perder os filhos, né? E não tinha recurso material para cuidar dos filhos. Então teve que vir uma força do céu para multiplicar aquele azeite, para interferir na parte material, né? Então eu aprendi nesta igreja, né, na IPDA, na Pentecostal Deus e Amor, que se eu ficasse só na parte material, eu não ia ter, né? Se eu ficasse só na parte material, eu não ia ter recursos, Deus não ia abrir a porta. Então eu aprendi que quando eu faço uma campanha, que quando eu venho à igreja, eu estou movimentando a minha fé e Deus está abrindo as portas. Porque antes de eu ser membro desta igreja, quando eu ia na igreja, as portas abriam. Quando eu parava de ir, as portas fechavam. Então, com o tempo você entende que se você movimentar a tua fé, as portas vão se abrir. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor tirou as camas daquele jovem, diz que tinha milhares de anjos em volta daquele profeta. Diz que maior era a quantidade de anjos que estava do lado dos profetas do que do lado dos inimigos do profeta. Então, quando nós estamos do lado do céu, que o céu está a nosso favor, são milhares de anjos tratando do nosso problema, da nossa causa. Não é verdade, terra? Então nós não estamos sozinhos, né? Quando eles foram pegar Cristo ali no jardim, Jesus falou o quê? Se eu quiser, eu rogo ao Pai, ele envia 12 legião de anjos, né? Então, quando o Senhor enviar o recurso para nós vamos ver o sobrenatural de Deus e vamos entender que não foi uma casualidade que aquela porta abriu, mas devido à nossa oração, a resposta vem. Eu sempre digo desse livro, Divina Revelação do Céu, a irmã diz que tem uma fila das lágrimas. Aquelas pessoas que mais choram, como nós começamos lendo aqui, né, no capítulo 7 de Lucas, versículo 36 a 50, que a pessoa se humilhou ali nos pés de Cristo, que ela estava ali enxugando o cabelo, os pés de Cristo com o cabelo. Nesse livro Divina Revelação do Céu, diz que o anjo, ele recolhe a lágrima do justo, terra, e aquelas lágrimas ali se transformam em oração. E diz que aquelas orações da lágrima são as primeiras que são levadas até Deus e são as primeiras respondidas. Aleluia! Então, se nós estivermos nos humilhando diante do Senhor, buscando o Senhor como Ele sendo Deus que é, e honrando ao Senhor Deus como Rei, que Ele também é, o Salvador, Ele vai responder a nossa oração e nós vamos ver os recursos que nos é necessário para viver bem aqui. Mas para isso nós temos que mostrar ao Senhor que nós confiamos na sua providência, aleluia, e na sua mão poderosa, e que Ele está no controle. Amém, terra? Amém. Irmão, são 9 horas e 4 minutos. Eu não vou prolongar, porque o mistério de Deus, ele nos é dado, né? E Ele tem o tempo de começar e o tempo de encerrar. E quando a Bíblia diz que Deus não falou a estrangeiro, então nós entendemos bem o que o Senhor falou nesta noite a respeito da pecadora que o justo perde Jesus. Que nós possamos nos colocar como aquela pessoa que devia 500, né? Aqui nós lemos que devia 500, né? 500 dinheiro, agora vê a Bíblia, 2000 anos falando em dinheiro, né? Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. Então acho que nós possamos nos colocar como aquela pessoa que tem muitos pecados, como que devia 500 dinheiro, porque essas são as que mais se dedicam à terra, às coisas de Deus. Então, se nós nos dedicarmos às coisas de Deus, quem está de fora vai falar, verdadeiramente essa pessoa foi perdoada, né? Glória a Deus. Tem assunto que Deus não quer que nós falamos, porque no mundo os irmãos sabem que por esse dia tem muitos assuntos, né, envolvendo as igrejas por aí, mas nós temos que falar só aquilo que Deus coloca o nosso coração para falar, e nós sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Cristo.
Quando eu saí de casa hoje, o Senhor falou assim: olha, sobre aquele altar, clamando o meu sangue. Os irmãos podem até ver que quando eu comecei a orar, eu comecei clamando o sangue de Jesus, né? E os irmãos veem que não teve impedimento, né? Porque não existe essa possibilidade de ter 2 ou 3 ou 10 ou 20 e Deus não está presente. Deus sempre está presente, né? Quanto mais nós buscamos o Senhor, nos humilhando, resposta nós vamos receber. E eu acredito que todos nós que viemos até aqui hoje estamos recebendo a nossa vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos glorificar o Senhor com as palmas em nome de Jesus.